Olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Lock. Eu sou uma pessoa que eu me consideraria alguém que é intolerante com intolerância. Eu acho que esse é um tópico interessante de se conversar a respeito, porque a comunidade em que eu vivo hoje em dia é muito diferente da comunidade que eu vivia na minha infância. Em 2020 eu faço 35 anos, eu já tenho uma certa idade, e eu cresci na época em que eu vi o advento da internet. Eu estava por aqui quando nós tínhamos internet e quando nós não tínhamos internet. Então eu consegui ao longo da minha vida observar a diferença na conversa e no diálogo. E eu acho que isso me deu a oportunidade de ver as coisas de um jeito diferente e positivo também. Eu já escutei muito, eu escuto muito até hoje, comentários do tipo: deixa isso pra lá, ignora essa pessoa, ele tá fazendo isso só pra chamar atenção, é só não dar bola, deixa ele falar o que ele quiser, deixa ele falar o que ele quiser, deixa ele fazer o que ele quiser e não vai dar em nada. Quando eu era mais novo, eu verdadeiramente acreditava nessa lógica também. À medida que eu fui ficando mais velho e vivendo com a internet ao meu redor, eu comecei a perceber o quão perigoso isso pode ser. Eu queria poder falar sobre isso com vocês também. Quando eu digo que é perigoso, eu digo dentro do aspecto de que quando a gente está cercado pela internet por todos os lados, existe um diferencial na conversa, no diálogo. Muita gente se protege pela internet para poder expressar o seu pior. E eu vejo muita gente babaca desse tipo, inclusive nos comentários aqui do canal mesmo, em que eu vejo gente comentando coisas completamente idiotas, do tipo: eu falei isso só pra zoar com você. Eu falei isso só pra te provocar. Eu falei isso só pela zoeira. Ou então, eu adoro ver o circo pegar fogo. Eu faço esses comentários porque eu adoro ver gente ficar irritada. Todas as pessoas que pensam dessa forma são absolutos e completos imbecis. Todos. Babacas, idiotas, juvenis. Cada um deles, sem exceção. Porque esse é um pensamento inferior, de gente com mente inferior, com cérebro inferior, e é de gente merda. Pessoas bosta pensam dessa forma. E eu quero poder elaborar sobre isso também. Quando a gente está falando da conversa e do diálogo ao nosso redor, hoje em dia é muito mais difícil você ter um diálogo saudável. Porque tudo são extremos. Ninguém presta atenção em porra nenhuma, ninguém presta atenção no diálogo, ninguém raciocina além do primeiro passo e todo mundo é reacionário. As pessoas reagem ao que as outras falam. Elas não absorvem, processam e dialogam. Elas reagem. Ninguém tem paciência, ninguém tem atenção e todo mundo quer ter a sua opinião sendo dita. Eu tenho dezenas de exemplos toda semana de pessoas que literalmente inventam merda para criar um argumento. Literalmente falam coisas que elas não sabem, que às vezes são mentiras, que elas não têm base nenhuma do que elas estão falando, mas elas querem montar um argumento para se provar corretas. Eu já cometi o horrível pecado de responder comentários, do qual eu tive pessoas falando uma informação que eu sabia que aquela informação estava errada. E eu corrigi a pessoa. E eu corrigi de uma forma direta. Não, você está errado por causa disso, disso e disso. E a resposta que eu recebi da pessoa é falando: talvez eu tenha até errado. E aí eu fui meio reacionário também e responder: não, você não talvez errou, você está errado. Ponto. E tipo, eu já vi gente comentando: o Araújo respondeu ao comentário putaço. E a vasta maioria das vezes eu não tô puto com porra nenhuma, eu tô literalmente cagando e andando. Mas você vê essa cultura de autoproteção, em que as pessoas se sentem imunes a tudo e falam tudo, mas não porque elas não possam falar tudo. Eu acredito em liberdade de expressão. Eu acredito que você tem direito de se expressar livremente. Mas também acredito que você tem que ter consciência do que você está falando e fazer um esforço genuíno para não falar merda. Eu acho importante essa parte. Eu acho importante esse lado do diálogo, em que você realmente precisa fazer um esforço humano para não agir feito um completo idiota, em velocidades impressionantes e com uma consistência incrível. Eu verdadeiramente acredito nisso. Parece estranho, né? Mas é uma verdade. Pelo menos é uma coisa que eu acredito. E eu não sou particularmente tolerante com intolerância.
Coisas do tipo pessoas fazendo comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos e outros tipos de comentários extremistas. Eu vejo muita gente falando, ignora esse idiota pra lá. Deixa esse cara pra lá. Não fala nada não. Deixa pra lá, só ignora. E chega um ponto em que a minha reação se torna, não ignora. Porque quando você ignora, você está permitindo esse cara continuar. Você está incentivando ele a continuar. Você está dando munição para essa pessoa. Ignorância se fortalece no silêncio. Ignorância cresce no silêncio dos outros. Porque ninguém questiona ninguém. Ninguém bate de frente com ninguém. Todo mundo deixa todo mundo falar qualquer coisa e deixa pra lá, ignora, não fala nada não, nem vale a pena, deixa o cara falar o que ele quiser. E você vê as pessoas falando merda e se juntando a outras pessoas que falam a mesma merda e gerando suas pequenas bolhas, suas pequenas comunidades que se fortalecem num ecossistema, uma câmara de eco. E aí as pessoas em dúvida ao redor começam a olhar, peraí, esse grupo de pessoas está falando isso, esse outro grupo de pessoas está falando o oposto. Mas eu não sei, eu vou pro lado de cá. E aí você cai nesse fantástico universo 2020, onde você legitimamente tem pessoas que acreditam que a porra da Terra é plana. Onde você verdadeiramente tem imbecis lá fora que não estão vacinando seus filhos, baseados em informação falsa. Entre outras coisas incríveis que acontecem ao nosso redor. Onde você tem pessoas que baseiam a sua posição moral, a sua posição social, a sua posição política, até literalmente apenas em eu gosto disso porque isso irrita ele. Eu quero irritar esse grupo de pessoas. Eu quero incomodar esse grupo de pessoas. Eu quero me sentir superior incomodando um grupo de pessoas que eu não gosto. Por isso eu gosto dessa outra opção aqui oposta. Esse tipo de raciocínio sobrevive no silêncio. E quando você vê gente falando merda e você não faz nada para questionar, você apenas permite esse ecossistema de continuar existindo. Então vamos voltar a conversa para um campo um pouco menos agressivo e inflamatório do mundo. Vamos falar de videogames por um instante. Como é que isso se reflete no mundo dos videogames? O maior exemplo que nós temos são as console wars, em que você tem grupos de pessoas que efetivamente criam comunidades com o expresso propósito de incomodar outras pessoas, lucrar em cima da burrice de outras pessoas, ou que genuinamente acreditam que elas são vitimadas e precisam se defender quando não tem ninguém atacando ninguém. E aí você tem console wars. Você tem gente brigando por causa de videogame. Uma das brigas mais idiotas que você pode ter. Literalmente uma das coisas mais imbecis que você pode fazer da sua vida é brigar com alguém, discutir com alguém porque ele não gosta do jogo que você gosta. Ou porque ele gosta do jogo que você não gosta. Ou porque ele é fã daquela empresa, ou porque ele gosta daquela franquia, ou porque ele tem um console diferente do seu. E aí o que acontece? As pessoas falam merda, passa informação errada, ninguém questiona, ninguém bate de frente, porque deixa pra lá, deixa disso, não vale a pena, e aí você começa a fomentar essa conversa. Ninguém chega e fala, você tá agindo feito um imbecil, você é um idiota, sua informação está errada, aqui está a informação correta. É sempre uma conversa idiota defendida por outra conversa idiota. Que ninguém se informa mais. Ninguém procura informação. As pessoas procuram validação, que é diferente. Do tipo, você falou de algo que eu não gosto, e eu ouvi esse um cara aqui que ele disse, que ele ouviu, que uma coisa que ele disse que ele ouviu é diferente do que você disse. Eu acredito nele, porque a opinião dele é uma coisa que eu gosto. Então você está errado. E você é um idiota por estar errado, porque aquele cara ali me disse que ele ouviu falar que ele disse, que você está falando uma coisa que está errada. E eu gosto da versão da história dele, por isso eu sou tá errada. E tipo, não procura se informar. Não procura saber o que está acontecendo. Isso leva a conversas que no Brasil já são bem mais raras, mas eu quero dar um exemplo anedotal, mas que ilustra bem os extremos desse tipo de briga. Quando a gente tem, por exemplo, pessoas reclamando... Como é que foi feito? Foi com Bayonetta 2. Pessoas falando, eu mal posso esperar para Bayonetta 2 ser lançado para PC também. E vai ser lançado para PC porque tem que ser lançado para PC, porque o outro jogo foi lançado para PC, e é claro que vai ser lançado para PC. E tipo, Bayonetta 2 só existe porque a Nintendo pagou pelo jogo. Mas isso não importa. E tipo, é a mesma conversa com gráficos. 4K é tudo e é mais importante do que tudo. Falou o cara que tem um monitor 720p. Não sabe nem a diferença de DVI para HDMI. Então tipo, toda conversa
se fomenta ao redor de ignorância, de estupidez, de eu-achismos. As pessoas dizendo coisas que elas acham e, tipo, quando você devolve a informação na cara da pessoa e fala com ela, não, o seu achismo está errado, aqui está a informação. Aí a pessoa vem e ela distorce o que você falou, tentando transformar em opiniões também. Não, você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Confundindo fatos e opiniões. Porque não se importa em saber a diferença. É o mesmo tipo de imbecil que acha que a comunidade inteira do Brasil, ela favorece a Sony. Meu Deus do céu, todos os sites de notícia puxam sardinha pra Sony. Todo mundo valoriza demais a Sony. Não é possível que os sites de notícia estão apenas falando do produto que vende mais e é mais popular na geração atual, porque isso gera mais cliques e gera mais dinheiro. Não, isso não é possível. Não, isso não faz sentido. Não pode ser dessa forma. Não pode ser uma explicação tão simples e lógica. Não, tem que ser uma conspiração internacional, global, de que todos os blogs e sites de notícia, eles têm uma agenda pessoal e íntima de valorizar uma marca acima da outra. Não pode ser o simples e prática solução de que a marca que está popular nesse exato momento gera cliques e cliques geram dinheiro. Então todo mundo vai falar da coisa que está popular no momento. Ah, mas todo mundo, eles tinham que dividir a opinião deles exatamente no meio para cada pedacinho de imprensa. Você parou para pensar em como é que esse mecanismo funciona? É a mesma conversa idiota que a gente teve alguns anos atrás sobre a gamer tag. Não, porque eu acho que todos os jornalistas têm que mostrar sua gamer tag. Mas tá aqui uma série de listas de motivos pelo qual isso não resolve porra nenhuma, não resolve problema nenhum. Todos os argumentos são facilmente desmontados, não resolve nada, não acrescenta em nada, não ajuda em nada, não beneficia em nada. Ah, mas eu acho que tinha que ter assim mesmo. Por quê? Ah, porque eu acho que tinha que ter. Que é bom. Mas eu acabei de explicar porque que não é bom, mas eu acho que ia ser bom, é apenas a sua opinião contra a minha. A nossa conversa, ela se cerca ao redor de ignorância e silêncio. E isso permite opiniões cada vez mais intolerantes de contrariação fomentarem. Porque é assim que a gente criou a sociedade ao nosso redor agora. Em que todo mundo tem a sua própria verdade. Todo mundo vive no seu próprio pocketzinho de realidade. E cada um tem a sua verdade. E agora a gente não pode mais ser questionado. Ninguém pode questionar ninguém. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode corrigir ninguém. Ninguém pode passar a informação correta. Tudo são opiniões e é tudo aberto à interpretação. Mesmo que não é aberto à interpretação, é aberto à interpretação. E a gente não consegue mais ter um diálogo aberto. Eu digo isso quando a gente está aí à beira de uma nova geração de consoles. Da mesma forma que a gente tem a velha... Vamos pegar uma briga bem idiota aqui de Marvel vs DC. Ah, os filmes da DC são melhores porque eles são todos darks e sombrios e mais maduros. Os filmes de super-herói de revista de quadrinhos são super maduros, só adulto entende. Mas aí agora, quando eles são um pouquinho mais parecidos com o da Marvel, tipo Shazam, ah, então esse filme é fantástico, é maravilhoso. Mas é igualzinho da Marvel. Não, mas é diferente. Ah, e Joker agora recebeu, o filme do Coringa recebeu um monte de prêmios que os filmes da Marvel não recebeu. O que significa, obviamente, que tudo que a DC faz é melhor do que o negócio da Marvel. E tipo, conversa idiota. Conversa de fanboy. Conversa de pessoa que não consegue existir num meio termo. Não consegue criticar as coisas que ela gosta, não consegue apreciar as coisas que os outros curtem. Não consegue permitir e se permitir. E a conversa fica fraca. E fica frágil. E todo mundo fica muito sensível. E todo mundo fica muito incomodadinho com o tom de voz. Porque as pessoas ligam o YouTube para ser acariciadas. E para ser afagadas o tempo todo. E você não pode cutucar o leve e frágil ego das crianças que assistem YouTube. Crianças de 30 anos, aparentemente. Crianças de 25, 40 anos, aparentemente. Você não pode cutucar ninguém. Você não pode criticar ninguém. Você não pode oferecer um ponto de vista diferente. Porque se você tem isso, você tem uma agenda. Você tem uma agenda, você está manipulando. Você está manipulando, você faz parte de uma conspiração internacional que está contra a minha opinião pessoal. Você consegue entender que isso não é uma coisa saudável? Que isso não é uma coisa agradável para a sua vida? Que isso não beneficia você como ser humano? Que isso não vai te levar para um caminho de felicidade na sua vida? Que isso não vai te permitir ter satisfação com as coisas ao seu redor? Que não vai te permitir consumir as coisas que você curte com prazer e leveza? Você consegue enxergar isso? Você, mais jovem, percebe que eu te enganei, eu apenas fingi ser um idiota nos comentários. Não é uma coisa inteligente de se fazer?
Você consegue entender que você agir feito idiota, pelo belo prazer de agir feito idiota, não é algo bom pra você nem pra ninguém? Ah, mas eu não tô nem aí. Entende por que eu vou ser intolerante com a sua intolerância nesse caso? Por que eu vou apontar o dedo na tua cara e falar que você é um imbecil? E foda-se se você ficou incomodado com a frase? Ah, mas você é muito bruto. Não seja um idiota, então. Age feito gente. Percebeu? É mais ou menos assim que a gente deveria tentar agir uns com os outros. Sem ficar de falsa humildade. Sem ficar de falsa fragilidade. Sem ficar incomodadinho porque o universo não se deturpou às nossas expectativas. O universo não se distorceu à minha vontade, logo está todo mundo errado. Aqui estou distorcendo o universo à minha realidade. Eu queria fazer esse vlog mais para tentar instigar essa conversa em vocês também. Eu vejo muito comentário idiota nos meus vídeos, muito. Quando eu falo de consoles, quando eu falo de franquias, eu tenho um comentário de gente me xingando em ameaçando de morte porque eu falei mal do Devil May Cry 2. Conversas idiotas acontecem. Eu tenho gente puta comigo porque eu critiquei Bleach e as pessoas vêm falando, você é um imbecil por você reclamar de Bleach, esse ódio gratuito que você tem por Bleach, porque o jogo celular é bom. Esse é o nível de conversa que eu tenho que encontrar na minha vida todo santo dia. E eu não sou particularmente tolerante com esse tipo de burrice. Eu não sou tolerante com intolerância. Eu não vou permitir alguém agir de uma forma homofóbica ou xenofóbica ou racista perto de mim, porque foda-se essas pessoas de merda. Vai todo mundo que age dessa forma tomar no meio do cu, e se eu puder ajudar no processo, eu ajudarei. Porque tem que se fuder mesmo. Imbecil tem que se fuder. Idiota tem que tomar no cu. Tem que ir a merda. Porque a gente precisa elevar a conversa ao nosso redor. Não nivelar por baixo para todo mundo. Nós precisamos agir de uma forma melhor. E agir de forma melhor não é todo mundo ser engravatadinho, educadinho, bonitinho, que só fala palavras bonitas. É ser pessoas de verdade. Ser humano de verdade. Que se permite falar de uma forma franca e honesta, sem ficar se incomodando o tempo todo com tudo que todo mundo fala. Permitir ter um diálogo humano e verdadeiro e honesto. Eu sei que para vocês aí do YouTube, ser humano e honesto não dá tanto dinheiro quanto vocês gostariam, quando você tem que fingir gostar dos joguinhos que você gosta, ou roubar conteúdo lá de fora para fingir que você tem algum tipo de talento na sua vida, ou fingir que você tem um título que você não tem e ser o quase alguma coisa do YouTube, porque na verdade todo mundo sabe que você é um fracassado. Eu sei que isso incomoda o seu ego. Eu tô pouco me fudendo para isso também, mas eu sei. Só que nós, público, consumidores, podemos exigir um pouco mais. E eu acho importante exigir um pouco mais. Exigir um pouco mais de qualidade, exigir um pouco mais de respeito, mas não é respeito do linguajar, é o respeito intelectual. Respeite a inteligência das pessoas. Exija um pouco mais de qualidade, exija um pouco mais de informação, exija um pouco mais de discernimento. Saiba entender uma piada, saiba entender uma crítica, saiba aceitar uma opinião alheia. E acima de tudo, saiba se comportar feito gente. Não é um texto particularmente claro, nada na vida é, existem graus e tons de cinza para tudo, mas eu acho importante instigar essas conversas, não para dizer que eu estou do lado da verdade ou que eu sou o rei da verdade, porque eu não sou. Eu não estou acima de ninguém, eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Só o fato de que eu tenho que dizer essa frase já mostra que tem muita gente fragilizada que fica incomodadezinha quando eu falo essas coisas. Mas fazer o quê? Mas o importante é que vocês entendam que dá sim para ter esses diálogos, dá sim para ter essas conversas, e dá sim para exigir um pouco mais de quem produz conteúdo pra gente. Seja profissional, seja youtuber, seja influencer, seja o caralho que for. E eu acho que é só isso. Eu acho que já falei demais. Mais uma vez eu falei demais. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais em alguns pontos, mais uma vez. Mas até o nosso próximo encontro, eu queria muito agradecer a todos vocês que nos dão seu tempo e sua atenção. Muito obrigado a continuar conosco, muito obrigado por assistir o canal Caps Lock. Eu realmente agradeço muito por toda a atenção e o carinho que vocês fornecem a esse canal, apenas nos assistindo. Se você gostou do nosso conteúdo, você pode se inscrever agora mesmo e não perder mais nada. Se você ficou surpreendido com o meu linguajar nesse vlog, são todos mais ou menos assim mesmo. E nós temos outros vídeos que não são desse jeito, só falando sobre videogames, que a gente gosta muito de videogames aqui nesse canal. Mas você também pode me ajudar demais, apenas deixando um like nesse vídeo, já ajuda muito. Ou compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que poderia fazer bom uso dele também, porque ajuda demais. Ou, se você quiser, padrim.com.br/capslock, que é o padrim desse canal, que nos permite criar coisas como, por exemplo, o nosso podcast.
Nós temos um podcast, o Podcaps, que está disponível em todas as plataformas como o iTunes, o Spotify, Deezer e outras que você utiliza. E está aí disponível a cada 14 dias um episódio novo do podcast para vocês. Entre outros conteúdos que a gente produz, como live streams e muitas outras coisas. E até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ter cada um de vocês aqui de novo no nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal no Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br/capslock e nos ajude a continuar crescendo.